Olá, turma, sejam bem-vindos. Estamos aqui na primeira rodada do Mapa da Discursiva e nessa rodada vamos abordar um vídeo motivacional, a questão, o barema, o espelho, a questão que eu reputo nota 10 em conteúdo, pelo menos, nota máxima, e os principais erros que os alunos trouxeram, que alguns deles poderiam ter sido fatais, tá? Se a banca fosse a corretora, mas ninguém foi eliminado, pelo menos nessa rodada. Poderia ter sido. Houve até essa discussão entre nós se caberia a eliminação. Eu já vou antecipar, porque eu não guardo segredos, se caberia a eliminação por quem identificou a prova. Teve pessoas que identificaram a prova, pondo seu nome. Costume de casa vai à praça. Isso não deve, sob hipótese nenhuma, acontecer. Tá? Pessoas que escreveram com caneta azul, na hora H, você pode levar uma caneta azul, você pode começar a escrever sua prova com caneta azul e desperdiçar meses ou anos de esforço. Então esqueça a caneta azul, não pode caneta azul. Pessoas que começaram a fazer um contexto bem mais rebuscado do que a banca trouxe, e eu, que sou o paciente, tive dificuldade às vezes em entender. Então, vamos começar pelo vídeo, trafegar por todo o material que está disponibilizado na Hotmart e, por último, virão esses e outros erros que eu percebi e que, após uma primeira rodada, é importante vocês ficarem alertas e, então, não mais cometerem. Alguns erros são erros mais de vício, outros são de desatenção, mas numa prova dessa natureza, qualquer perda pode ser prejudicial. Então vamos a um vídeo que toca no ponto central da nossa discussão. É um vídeo que fala de uma realidade que muitos de vocês devem conhecer, deve ter sido isso que os motivou, em alguma medida, a buscarem ser AFTs. E hoje, no dia 28 de janeiro, se eu não estou enganado, é esse o dia em que não se celebra, mas se lembra os 20 anos do massacre de Unai. Se eu não estou enganado, é hoje. Mas fica aí a desculpa se eu não estou bem lembrado acerca desse dia. Vamos ao vídeo e, eventualmente, eu faço interrupções para fazer comentários. Que aí eu já sabia tirar leite, então eu passei a arrancar mandioca para porco, dar comida para porco, ajudar a fazer farinha, tirar leite, fazer queijo, carregar o leite, tomar buraco de cerca. Eu apanhava com arriador, chicote, chibata, cascudo, chute, pontapés, sem contar com xingamento, né? Neguinho escravo, filhote de escravo, filhote de urubu, estorvo, esse é do palavreado. Escravo não tem querer, escravo tem obrigação. Eu nunca encarei nem isso como escravidão. Eu encarava como assim, se eu estou aqui, preciso trabalhar, preciso comer, aí leva uma lapada, na hora você sente muita raiva, mas depois passa e você acaba ficando de boa de novo. E aí você vai protocolando a vida, né? E assim começa a minha história. Eu me chamo Maurício de Jesus Luz. Sou natural de Tucumuni, estado do Pará. Vou fazer 45 anos agora, mês que vem. A minha mãe foi para a cidade, e aí lá eu nasci, e aí quando eu nasci, meu pai foi embora. Levou os outros 4 com ele e me deixou. A situação, creio eu que era muito difícil, que eu sou de família muito pobre mesmo. Então, quando eu tinha ali uns 8 meses, a minha mãe me deixou com a vizinha e pediu, cuida do meu filho para mim que eu vou ali e volto. Só que daí ela foi e não voltou nunca mais, né? E aí a mulher, percebendo que minha mãe não voltava, procurou a minha avó e me devolveu. E a minha avó trabalhava numa fazenda. Eu sei que ali eu fui morar com ela, então quando eu cheguei com 8 meses de vida ali,
a minha avó, que era uma espécie de faz-tudo na fazenda, e aí eu cheguei, a situação dela que já era ruim, com a minha chegada ficou pior. Eu com 8 meses, e ela tinha que se dividir entre os afazeres da fazenda e cuidar do neto, porque era um neto de sangue. Então ali o sofrimento dela era constante. De modo que eu fui crescendo, e de acordo com o meu crescimento, eu já fui ajudando na lida, naquilo que eu já podia fazer. Cuidar de uma galinha, dar comida para um porco, buscar uma água, soltar um bezerro, e já começou ali o sofrimento que era para ajudar e justificar a despesa que eu dava na sede. Então falava, você não está ocupado com esse filhotinho de urubu, então manda ele fazendo. Então minha avó me instruía e eu ia fazendo. Ajudava a varrer a casa, a varrer o terreiro. Mas aí quando eu tinha 9 anos, por mais ou menos ali entre 8 anos, 9 anos, a minha avó faleceu. Aí quando ela faleceu, eu fiquei sozinho mesmo na fazenda. Aí a dona da fazenda falou, agora só morreu, se você quiser ir embora pode ir, mas eu creio que não vai, que tem bom dia. Só que agora a história vai mudar, agora você vai ter que trabalhar por você e por ela. Repare que Maurício começa num relato que é muito comum, infelizmente, no Brasil contemporâneo. Tá? Se você está, sei lá, no miolo de São Paulo, ou se você está numa capital da região sul, ou em qualquer centro urbano, não muito distante de você, tem pessoas passando por isso que Maurício passou. E se você estiver numa região mais pobre do Brasil, Norte, Nordeste sobretudo, aí vai ser mais fácil ainda encontrar essa condição. Mas veja que um relato como esse descortina, pelo menos aí, diversas temáticas que vão dialogar com toda a ideia de perfil humanista de ciências, de ciências humanas, que está transversal ao CNU. Você tem uma criança negra, já vou dar o spoiler, analfabeta, abandonada pela família, vítima de maus tratos. Vou dar outro spoiler, não registrado, ele vai ser registrado apenas aos 18 anos. O que mais? Ele tem uma questão de invisibilidade social, tá? Porque para os registros ele não existiu até os 18 anos. Trabalho infantil, não sei se eu falei. NR31, no meio rural. Possíveis acidentes de trabalho. Então veja quantas discussões podem ser levantadas a partir dessa situação de Maurício. Não é fácil, não foi fácil para mim assistir. Não está sendo fácil ver pela segunda vez, mas ainda que você não se veja atuando nessa seara, você tem que ter a sensibilidade de perceber que essa é uma questão pulsante no Brasil contemporâneo. E aí eu faço uma crítica a quem nos textos trouxe uma abordagem histórica. A abordagem histórica ela serve como um referencial para a contemporaneidade. Só que existiu aluno que das 30 linhas gastou 10 com história. Eu e os demais não pontuamos, na minha visão, às vezes não pontuamos com o rigor que a banca vai pontuar. Mas uma pessoa dessa perdeu espaço para falar o que tinha para falar e trouxe uma discussão que eu não diria que não é mais presente. Mas falar de Lei Áurea, quando em 2024 você tem situações dessa natureza, em 30 linhas eu acho uma perda de espaço. E muitas vezes não vai pontuar, tá? É muito melhor você falar nessa temática em palavras-chave como direitos humanos, dignidade, valor social do trabalho. Estou falando aqui do que eu estou pensando, eu estou lembrando agora. OIT, Direito Internacional do Trabalho,
princípio da proteção. Vixe, se você quiser falar de princípio, você tem 1000 princípios para falar. É muito melhor gastar suas linhas trazendo uma situação que demonstre que você está antenado com o modelo atual. Beleza? Que todo mundo se espera que saiba o que foi a Leal, quem foi a Princesa Isabel, etc. Só que em 30 linhas, na minha opinião pessoal, esse é um desperdício de espaço e um risco de perder pontos, tá? Detalhe que se o seu texto ele não for, se você quiser falar de história, eu permito dose. Eu até entendo, se você queira falar de história, faça na ordem cronológica. Teve gente respondendo uns quesitos, trazendo Lei Áurea no meio, Princesa Isabel depois, e aí o olho do examinador, ele precisa ficar correndo a sua prova, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E aí eu acho que, no fim das contas, isso faz com que a pessoa se canse. Porque eu li dezenas de provas. Eu tinha lido todos os materiais que vou apresentar aqui para vocês. Então eu sabia o que tinha que ser dado. O seu examinador, ele não vai corrigir só 30. Ele vai corrigir, como o próprio professor Stephanie trouxe na live que gravei com ele sobre redação, ele vai trazer para a correção, em sua casa, vão mandar para ele 200, 300. Então, se o seu texto ele não tiver um encadeamento lógico, não vou dizer que você perdeu, mas você não está bem visto ou bem vista. Se o seu texto tem uma abordagem que começa trabalhando os tópicos, depois quebra para uma parte histórica, não acho adequada. Então, para quem quer falar sobre história, fale no começo. 3 linhas. Dizendo que o Brasil não deixou de ser um país escravocrata e não perdeu as raízes que tinha desde a Lei Áurea. Pronto. Você pode falar isso. Eu não falaria, mas você pode falar. E disso, amigão, vai embora. Vai embora falando de coisas que tangenciem a temática. E se a maior parte de vocês tivesse visto um vídeo dessa natureza antes de escrever a resposta, provavelmente teria conseguido escrever respostas melhores. Ainda que você não escreva uma resposta que vá tocando em todos os pontos, mas se a sua resposta ela demonstrar que você está antenado, eu acho que muito examinador olha com melhores olhos uma resposta dessa natureza. Se eu não me engano, isso chama-se efeito halo. É de uma percepção X, você expandir aquela visão para outros campos que não são necessariamente aqueles que estão sob o foco. O examinador ele tem um barema, tem uma chave de correção para pontuar. Só que se você foi tão bem ali na construção da narrativa, com o encadeamento das ideias, passando ponto a ponto pelo que se espera, e você ao final, por exemplo, não soube definir o que era blue washing, eu tenho a impressão que o seu examinador, como ser humano, ele lhe penaliza menos nessa condição que se o seu texto for aquele que eu estava me referindo, com diálogos históricos, com quebras temporais para frente e para trás, e ainda no final você não souber definir o que é blue washing. Para vocês terem ideia, teve textos que eu gastei poucos minutos para corrigir. Teve outros que eu gastei muitos minutos. Eu estou sendo pago para isso. Bem pago. Mas o seu examinador, ao que dizem, né? Ele é mal pago por isso, tá? E o volume é muito grande. Situações totalmente diferentes da de vocês. Eu conheço muitos de vocês. Então, isso, quando eu abro a prova, eu já sei de quem é a prova, porque no arquivo tem o nome da pessoa. Então, isso também ajuda com que eu veja, às vezes, com melhores olhos determinados alunos, que eu já conheço, eu sei que são bons, o que não vai acontecer com o examinador.
Então, bote na sua cabeça que você tem poucos minutos para surpreender o seu examinador. E não perca de vista que, conforme eu coloquei lá no 115 metas, não, foi no 115 metas não, também tem, mas foi no verticalizado. Você dá um Google ou um YouTube sobre os temas principais. Cada um desses temas nossos aqui, do curso de discursiva, tem temática interessante no YouTube. E cada um dos temas do edital também tem. Então, se você quiser ter, digamos, uma visão ampla, uma visão geral, uma perspectiva mais instrumental, assista vídeos curtos como esse aqui de Maurício, e certamente a sua vivência, a sua percepção, ela vai mudar e vai se tornar um pouco mais precisa para bater nos pontos que se espera que a banca cobre. Vamos ao vídeo. E aí, o que era ruim com a minha avó em vida ficou pior. Eu passei a apanhar dela e de um filho dela, que era um cidadão muito ruim. E aí eu apanhei muito. Foi aí que começou o sofrimento extremo. Porque aí eu tinha que fazer aquilo que eu dava conta e aquilo que eu não dava conta. O que eu dava conta, eu fazia. O que eu dava conta, eu tinha que fazer e ainda apanhava para fazer. Aqui a porca mordeu daqui, ela mordeu e saiu do outro lado. E aí mesmo você tinha que tirar. E essa do tornozelo? A daqui é bem nessa região. Não sei se a calça não sobe até aqui. Mas esse aqui, essa aqui também é. Esse aqui também. Essa aqui também é. Isso aqui eu não lembro. Essa aqui também é. Essa aqui também é. Nem lembro. A gente não lembra essas coisas assim, só sofre. Os nomes eram de acordo com a situação. Se fosse uma coisa muito grave, tipo, eu ia apartar uma vaca e soltava um bezerro a mais, aí, toma cuidado, nego, filho de urubu, porque ali era um prejuízo. Aí é onde entrava a lapada. Falta de atenção, aí é a lapada com o arranhador. Aí tem aquele ferrão que é de futucar o gado, para o gado sair da frente, aquele imenso de futuca, toma cuidado, nego da peste. Aí tem umas varas que a gente usa, que é para tocar o gado, que é de IP, e aquilo tem uma ponta que dói, e aquilo te taca na cabeça, nas pernas, te futuca. Chibata é aquele que a gente faz assim, com a pinhola, que na ponta tem um pedaço bem fininho da corda. Esse nego nem para cuidar de uma porteira não presta. Me deu uma lapada com a pinhola, que quando a pinhola voltou, o couro veio junto, na ponta da pinhola. Ali dos 9 anos, quando eu passei a acompanhar o vaqueiro-chefe, a rotina começava às 3h30 da manhã. Então você levantava ali 3 horas, 3h30 da manhã, 3h40, para juntar o gado para trazer para o curral, porque 8 horas o leite tinha que estar tirado. Aí a hora de parar? Não tinha hora de parar. Tem sempre uma vaca que sumiu, uma porca que desapareceu, um cavalo para selar, um outro para tosar, uma cerca que um outro arrebentou, o gado invadiu a cerca do vizinho, um milho para colher. A rotina é assim, ela gira 24 horas por dia. E tudo aquilo, se você tivesse remuneração por isso, tudo bem, mas não. Tudo isso era em prol de um prato de comida. E não era nem aquele prato de comida que ele vinha com bom gosto, era aquele prato de comida que já era a sobra da sobra. Depois dos afazeres, terminava ali por volta de 9, 9h30 da noite. E aí eu pegava, tomava banho no rio, que aí tinha um riacho, né? Aí a gente tomava banho no rio, banho no banheiro da casa, nem pensar. Entrar na cozinha, nem pensar. Não tinha escova de dente, não tinha roupa, não tinha sandália, não tinha nada. Eu dormia na estibaria. Para quem não sabe o que é estibaria, estibaria é um lugar que você guarda a cela, guarda o sal, guarda os maquinários. E aí, mas eu fui crescendo dos 9, 10, 11, 12. Eu não tenho noção do tempo certo, porque nunca tive na escola, nunca fui na escola. Mas aí quando eu tinha por volta dos 13, beirando ali os 14 anos, suponho eu que era essa idade. Estava tirando leite de uma vaca, e aí você pia a vaca aqui, está tirando leite. Aí tem aquele banquinho que você senta aqui, está tirando leite aqui. A vaca está piada e o bezerro está amarrado. Você está com o balde entre as pernas aqui. Quando você termina, você normalmente coloca o balde aqui e solta o bezerro aqui. Só que ele está com fome. Quando solta, ele vem de uma vez. E eu estava desprevenido em pé, na que ele veio, caí por cima do balde de leite. E tinha mais ou menos 9 litros de leite nesse balde. Aí essa vez foi o filho dela. Ele disse, você não presta atenção não, nego capelão. E me deu uma lapada, corredor.
A corda bateu assim e rodou e as pontas pegou exatamente aqui, assim, essa região. Aí ali foi o fim, foi a última lapada que eu levei. Aí eu falei, agora eu vou embora. Aí eu não falei nada, terminei o serviço, levei o leite. Aí aquele tempinho que você tira para almoçar não, comer. Aquele tempinho foi ali que eu aproveitei. Não quis a comida e falei, vou ali no brejo. No brejo passei por trás e fui embora. Aí eu fui embora procurar outra fazenda. Eu falei, seja o que Deus quiser. Aí cheguei em outra fazenda, aí pedi serviço lá. Eu só troquei a cor do saco, a farinha era a mesma, a situação era a mesma, a ruindade era as mesmas. Nessa conseguiu ser a mesma coisa. Esse eu achava que era mais moderno, por ser evangélico, a mulher evangélica, eu achava que ia ser de boa, mas não foi não. Foi a mesma coisa. Ele ia para a igreja, essa eu ia para a cidade. 3, 4 vezes por semana eu ia na cidade. Opa, ia na cidade. Mas não era porque ele... Obrigação. E ele ia para o culto e eu ficava na praça. Ali na praça eu ficava esperando o culto acabar, no frio, sentado no banco da praça, no frio, sem um centavo para tomar um sorvete, tomar uma água. Ali eu via aquele pessoal naquelas mesas, comendo aqueles sanduíches, aqueles hambúrguer, aqueles refrigerantes Rive. Eu chego a salivar de vontade, mas eu nunca tinha dinheiro para nada. Nunca. Aí um dia andando, procurando um gado na beira da cerca, eu encontrei 2 vaqueiros que vinham. Aí parei para pedir informação e conversando ali, eu falei da vontade de sair dali, aquela coisa toda. Falei, ó, fazenda tal tá precisando de um vaqueiro. Eu já sabia fazer tudo, né? Já sabia fazer tudo, sabia tirar leite, fazer aquilo tudo. E lá eles pagam. Eu falei, opa, e lá ele paga. Eu peguei e saí das fazendas e fui para outra. Tinha uma junção de fazenda e entre as 3 fazendas tinha uma escola rural. E aí um dia eu fui pedir a dona da fazenda para estudar, o dono da fazenda, e ele, não, eu nunca vi dizer que nenhuma parte do mundo escravo precisa ter leitura. E o meu problema é que eu não tinha para onde ir. Eu me sujeitava tanto porque eu não tinha um teto. A minha avó não me deixou nada e não me deixou outra escolha. É simples assim. Detalhe que poucos falaram nisso, mas isolamento geográfico é também uma condição de precarização dessas relações, né? Quando ele sai da fazenda e diz seja o que Deus quiser, é justamente porque ele pode ter que caminhar durante dias ou até horas, pelo menos, enfrentar qualquer coisa, seja violência urbana, seja hipoteticamente, né, um bicho, uma onça, um jacaré, alguma coisa dessa natureza. Se ele tiver que entrar em mata fechada, repare que os relatos, por exemplo, de quem se acidenta na Amazônia e, por exemplo, cai de avião, aqui no YouTube mesmo tem, a pessoa se perde na mata e pode acontecer tudo isso. Então, bem possível que ele não tivesse uma localização, uma orientação espacial mínima de onde ele estivesse. E isso é uma condição que, na prática, a gente encontra com muita frequência. Como, por exemplo, você tem o que chamam de ramal, que é uma rodovia vicinal, às vezes nem a rodovia, é só uma estrada de terra batida, e que do ramal, da estrada pavimentada ou da estrada, digamos, principal, entrando para o ramal até chegar à fazenda ou às fazendas, digamos, da região, você tem aí 80, 90, 120 quilômetros. Então, quando ele fala seja o que Deus quiser, ele estava saindo numa condição que não saberia o que o aguardaria. Inclusive, poderia ter, nesse percurso, falecido, né? Vida a morrer. O gibão, a calça, a tornozeleira, a espora, a bota, a bride, a cela, o arranhador, o bacheiro, você pega tudo. Ah, o patrão tá dando. Não, aquilo vai ser descontado mês a mês do salário, que já é pouco. E aí, para você comer uma coisinha melhor, que na sede a comida é a mesma. É o resto que sobra. Se você quiser comer um pouquinho melhor, você tem que pegar no armazém. Então, tinha o salário? Tinha. Só que toda vez que eu ia pedir algum dinheiro para comprar uma roupa, uma coisa, aí eu já vinha, vamos ver no caderninho. Ih, rapaz, você tá devendo aqui um pouquinho, economiza esse mês.
Mas como sem compromisso, você precisa cortar um cabelo, você precisa comprar um creme dental, você precisa comprar um sabonete, você precisa, entendeu? Tudo isso. Então, também foi uma situação degradante e aí vem, o sofrimento é o mesmo. Aí, essa fazenda eu fiquei um pouco, aí no fundo dessa fazenda tinha um casal de velhinho que morava no fundo da fazenda. E aí eu fiz amizade com esse casal de velhinho. E aí todo domingo à tarde, que eu não ia para o campo, que eu não ia fazer nada, eu ia para lá ficar com eles. Porque lá eu me sentia bem. Lá eu era gente. Lá eu comia bem, conversava, brincava, sorria. E aí foi daí que surgiu a oportunidade um dia. Aí eu já tinha meus 18 anos, mais ou menos. Já estava homem feito, só não tinha nada. Aí um dia surgiu a oportunidade de eu vir para cá, para Brasília. Eu não sabia ler, não sabia nada, não tinha documento nenhum. Aí um dia eu voltei para onde esse velhinho, comentando com ele sobre o assunto. Aí eu falei que tinha essas oportunidades, que eu queria vir embora, aquela coisa toda, mas eu não tinha documento. Foi aí que ele não me disseram nada. No fim de semana seguinte que eu voltei, ele, negão, eu e minha velha vamos te dar um presente. Eu achei que era uma leitoa, alguma coisa do gênero. Ele falou, mas espera a minha velha chegar que a gente eu vou falar junto com ela. Eu fiquei alegre, fiquei radiante, fiquei aquela coisa. Eu fui lá no brejo, ajudei ela a lavar o resto das roupas, panela, e trouxe. Quando chegou aí na casa, tinha uma castanheira deitada assim. Aí ela sentou de cá, eu sentei na frente. Aí, diga, dona Antônia, diga o que eles vão me dar. Aí, fala você aí. Sabe o que é, negão? É que, conversando com a gente, você é uma pessoa que não tem pai, não tem mãe, não conheceu ninguém em sua família. Foi abandonado, que você já contou pra gente. Depois seu avô morreu, você ficou com uns 9 anos. Mas agora você quer pegar voos mais altos e você não tem documento. Então a gente vai te registrar como nosso filho para você poder ir embora. Eu me emociono porque esse casal de velhinho foi meus pais. Foi eles que, na verdade, foi esse casal de velhinho que me deu o passaporte. Saí. Esse casal de velhinho. Aí peguei, eles pegaram e foram no cartório comigo e me registraram como filho legítimo deles. Meu nome era Francisco. Francisco, Negão, Chicão, Capelão, Macaco, Filó de Guariba, Filó de Urubu, Nego da Peste. Esses eram os meus nomes, mas eu passei a ter o nome. Aí no cartório, aquela moça digitando, aí eu, moça, fiquei, pergunta, não pergunta, pergunta, não pergunta, aí que tomei colega, falei, moça, posso fazer uma pergunta? Ela, pode. É que eu gostaria de trocar o meu nome. Aí ela olhou para mim e deu uma risada, falou, não tem como trocar seu nome. Você não tem nome, você vai passar a ter nome agora, então qual nome você gostaria? Eu gostaria que meu nome fosse Maurício. Pronto, então, Maurício de Jesus Luz. E aí no dia combinado eu vim embora para Brasília. Eles me deram o passaporte para sair. Eu sofri muito. Até os 19 anos de idade, eu sofri muito. Eu sentia vontade de comer uma comida boa, dormir numa cama boa. Você é como se fosse o filho da mucamba que ficou. E aí o dono acha que ele é teu dono também. Nunca fui numa festa, eu nunca fui numa festa, eu nunca brinquei. Era só trabalhar, 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 trabalhar. E tudo isso porque eu não tive um apoio, né? Então você aceita a situação. Você recebe a vida como a vida lhe é oferecida. Eu aceitei ali para não ficar na rua. E aquilo para você é normal. Eu só vim ter noção que isso foi escravidão aqui, porque como eu vim embora, eu me desliguei de tudo isso, eu só vim reviver isso aqui, no auditório do quinto andar. Me dei conta quando eu via a Simone contando a história dela. Simone Diniz. Foi quando eu vi a palestra dela, que eu conversei com ela, foi que eu falei, essa história é igualzinha. Você nunca...
eu sou uma pessoa extremamente feliz. Eu não guardo mágoa, né? Não vivo as cicatrizes, a verdade é essa. Não faço. Sou feliz, eu sou muito feliz, mas sofri. O importante é que eu tenho um bom emprego, aqui eu sou muito respeitado, aqui as pessoas te chamam pelo nome, não te desamparam, te dá sempre um apoio, te dá sempre um abraço amigo, e sempre quer saber como é que você está hoje, como é que você estava ontem. Então, qualquer parte do tribunal que eu tiver hoje, eu sou extremamente feliz. Em algum canto do Brasil, hoje, tem alguém nessa situação, precisando de ajuda. E, normalmente, os que estão nessa situação é aqueles que não têm nenhuma estrutura de leitura, uma estrutura de família, uma estrutura de apoio, tem nada. Eles olham e vê, aquele é 100% vulnerável. E até o dia que alguém perceber que aquele alguém desapareceu e está precisando de ajuda, já sofreu bastante. É só, o meu intuito desse depoimento é só isso, é só para que as pessoas se conscientizem cada vez mais, que nem pode fazer isso com as pessoas e nem as pessoas possam aceitar a situação. Só isso. Fora isso, sou uma pessoa. Bom, a história de Maurício é uma história que eu vi na prática, em alguns locais, pessoas sem registro, pessoas sem o mínimo de dignidade. Lá em, não sei se era Bom Jesus, no Maranhão, quando o cara recebeu a carteira de trabalho, que eu acho que ele não tinha carteira de trabalho, eu nunca tinha tido uma carteira de trabalho, e a Detrai, a época, emitia, não sei hoje se essa carteira digital se ainda emite, talvez emita, mas a época da Detrai emitia, e eu emitia a carteira de trabalho dele, ele disse, doutor, agora eu sou gente porque eu tenho um documento. Então, essa questão de você ter olhos para essa invisibilidade e essa informalidade é importante nas discussões do CNU. Não acho que vão cobrar invisibilidade para fins de inclusão social, fruto da ausência de registro, porque isso já foi objeto do Enem, né? Mas alguma coisa que dialogue com isso, eu acho que faria todo sentido. Vamos então à nossa questão. A temática 1, trabalho da análise do escravo, atende o eixo temático 518.11. Então, se você vai dando Google em cada um desses temas, pelo menos eixo 3, 4, 5, você faz um bom estudo e certamente você toca em pontos que o examinador vai querer de você quando da sua discursiva. Repito que quem viu um texto dessa natureza, um vídeo nessa natureza, ou quem já tivesse um repertório assim, provavelmente poderia desenvolver melhor uma resposta dessa, sem contar, claro, no aspecto de sensibilizar o aluno. Considerando os textos motivadores a seguir, redija um texto dissertativo dentro da modalidade formal da língua, respondendo os seguintes questionamentos. Repare que são 5 questionamentos, tá? Cada questionamento, a gente vai ver no Barema depois, vale 1 ponto. A inclusão de empregador em cadastro de controle de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga do escravo é constitucional? Sim. Por quanto tempo o nome do empregador poderá permanecer no cadastro? 2 anos. Questionamento 1, questionamento 2. Quais são os elementos caracterizadores do trabalho escravo contemporâneo? 149 do Código Penal, primeira medida. Muita gente falou da portaria sem falar do 149. Materialmente não está errado, mas se o seu examinador tiver na chave de correção dele só o Código Penal, você dança. E quem conhece a portaria, eu acho que também conhece o Código Penal. Houve pessoas que falaram em Constituição Federal, artigo 5º. Não acho que cabe para responder essa pergunta. Caberia no parágrafo acima como uma espécie de diálogo entre as fontes normativas até
culminar no 149. Acredito que até aqui todos têm que saber dialogar com essa temática. O blue washing é a cereja do bolo. Você teria que definir o que é blue washing e citar duas possíveis soluções para este problema. Daniel, o que é blue washing? Não sei. Mas, se eu tenho problemas de políticas públicas, e eu acho que talvez blue washing se encaixe como alguma coisa de políticas públicas, pense em possíveis soluções para esse problema. Controle social seria uma solução. Estou pensando agora. Educação, lazer, cultura, ampliação da concretização de direitos sociais, políticas públicas de inclusão. Você pode falar qualquer coisa, mas não deixe de falar. Teve gente que definiu blue washing errado e falou políticas públicas que poderiam resolver o problema. O examinador vai dar essa pontuação? Não sei. Mas quem simplesmente ignorou o quesito é como se tivesse deixado uma resposta em branco. E aí eu acho que não compensa correr esse risco. Então, se você chega para o candidato, o que é controle de convencionalidade? O cara não sabe o que é. O cara sabe talvez o que é controle de constitucionalidade, ou nem isso. Mas o cara sabe o que é controle. Defina controle. Defina o que é uma convenção. Escreva alguma coisa nessa linha. Mas, por caridade, não deixe em branco. Porque se você não fez, você perdeu pelo pé. Teve gente dizendo que blue washing era a prática de recrutamento e tal. Está errado. Mas, vírgula mais, depois de definir blue washing, erroneamente, foi pelo caminho de falar mais ou menos na linha do que eu trouxe. E uma pessoa dessa possivelmente pontuaria. E aí a gente vem para os textos 1, que são motivadores. O cadastro de empregadores, popularmente conhecido como lista suja, é um dos principais instrumentos da política pública de combate ao trabalho escravo. Primeiro, porque garante publicidade para casos que exploram trabalho em situação análoga à de escravidão, garantindo transparência e ampliando o controle social que ajuda o combate à prática do trabalho escravo contemporâneo. Repare que controle social é uma política pública concreta para o blue washing. Então, olhe com atenção o seu quesito, que são 5 perguntas. Teve gente fazendo uma salada e respondendo de qualquer maneira. E veja o texto motivador, que nele, não à toa, ele está aí para lhe motivar, tem elementos que você pode usar na sua resposta. É evidente, e o professor Stefani falou isso, que você não deve copiar ipsilíteres o que está no texto motivador, mas alguma coisa ali está para lhe servir para melhor desenvolver sua questão. Garantir. Agora eu me perdi. Sendo os principais instrumentos de política pública de combate ao trabalho escravo, a manutenção do cadastro de empregadores /lista suja é de fundamental importância para o sucesso do combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil. O cadastro de empregadores é publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Rapaz, teve gente falando no Ministério Público do Trabalho, polícia, teve para todo gosto. Gente, para que órgão você está prestando concurso? Você não pode dizer que o combate ao trabalho escravo é tarefa do Ministério Público do Trabalho. Mas você não pode dizer isso. Se você disser numa prova da PF que o combate ao tráfico de drogas é da PRF, você vai tomar um ferro tão grande, bicho. Então não cometa esse erro. Se você não tem segurança do que está dizendo, não diga. Confúcio dizia: o silêncio é o amigo que nunca trai. Então não diga. Agora, não ponha alguma coisa que agora, depois dessa minha explicação, você olha para trás e fala: pô, realmente não faz sentido. Então, assim, tem certas coisas que não fazem sentido, e aí, na dúvida, não diga. Mas se você quiser enaltecer o órgão para o qual você está pleiteando o cargo, eu acho que essa é a
tendência, pelo menos majoritariamente falando, mais aceita e mais pontuável. É publicado pelo Ministério do Trabalho e amplia a transparência em relação aos casos de condenações administrativas por uso de mão de obra em condições análogas. A inclusão do nome do infrator no cadastro ocorre após decisão administrativa final do auto de infração lavrado em decorrência de ação fiscal em que tenha havido identificação de trabalhadores submetidos ao trabalho escravo. O cadastro é uma ação administrativa e não se confunde com a esfera criminal. Um total de 3.190 trabalhadores foram resgatados, resgatado de condições análogas à escravidão no Brasil em 2023, divulgou o Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta. Segundo o órgão, o número é o maior resgate dos últimos 14 anos. Ao longo de 2023, foram fiscalizados 598 estabelecimentos. De acordo com o MTE, além dos resgates, essas ações possibilitaram o pagamento de 12,8 milhões em verbas. Em 2022, foram 2.587, 531 ações, 10,4 milhões. O maior número de ações em 2023 foi realizado na região Sudeste, seguido Centro-Oeste e Nordeste. Então, beleza. Detalhe: o seu examinador não vai lhe cobrar estatísticas, tá? Porque nenhuma pessoa normal sai com estatísticas na cabeça. E outra coisa que a pessoa não pode comprovar. E o cara pode achar que você está mentindo, no espelho dele não deve ter estatística. Então, assim, evite dizer números assim tão de jornal, porque você não vai ter isso à sua mão na hora. Você pode dizer que vem crescendo a caracterização do trabalho escravo em atividades diferentes das atividades comumente conhecidas como exploradoras, como seria, por exemplo, o meio rural e as atividades agropecuárias. Beleza, o seu examinador sabe disso. Agora, você dizer, vou trazer uma estatística nossa, que no Rio Grande do Norte foram 4 ações no ano passado e que nenhuma das 4 deu trabalho escravo, não acho que contribui em nada para a sua resposta, tá? Então tenha cuidado com estatísticas, e esse foi um ponto recorrente em algumas respostas. Texto 3. Um dos indicadores críticos desse cenário preocupante de bluewashing é a existência de altas taxas de recrutamento no exterior, o que representa um claro sinal de possível tráfico de pessoas. Na maioria dos casos, os trabalhadores migrantes frequentemente estão em situações de endividamento extremo, já que recorreram a empréstimos vultosos para cobrir as despesas da viagem dos sonhos em busca de uma vida melhor. Esse ciclo vicioso os mantém aprisionados em empregos abusivos, onde a única motivação é quitar as dívidas que se tornam quase impossíveis de serem quitadas. Esta exploração dos seres humanos constitui uma afronta aos direitos humanos mais fundamentais. Outro indicador significativo de tráfico ilícito de mão de obra, no qual as pessoas são mantidas em condições análogas à escravidão, é a retenção de seus passaportes. Os imigrantes perdem a liberdade de vir quando são retidos seus passaportes. Embora a retenção seja ilegal em diversos países, ONGs dedicadas à proteção de direitos humanos relatam que alguns empregadores continuam a violar a lei, retendo passaportes de seus trabalhadores e assim mantendo-os em situações de extrema vulnerabilidade. Não sei se eu consigo dar um zoom aqui. Consigo? Consigo não. Deixa eu abrir meu celular, porque eu não estou conseguindo ler direito essa tirinha. Vamos lá, só um segundo. As mãos pretas. Traumatizei, amiga. Fui parar num desses locais de trabalho análogo ao de escravo. Não consegui ler nenhuma linha naquelas mãos tão calejadas pela labuta degradante. Disse isso uma espécie de... Sei, não posso dizer cigano, mas alguma pessoa, digamos, esotérica, que seja metido com isso. Cigano é um povo, e nem sempre cigano do alemão. Mas a gente recorreria a essa caracterização. Perfeito. Vamos agora ao barema. O que era esperado do candidato nessa primeira rodada, tá? Citar a decisão que menciona que a lista suja é constitucional, amparada no princípio da transparência ativa, tá? A resposta mais completa, ela teria todos esses itens aqui. Mas se você diz que a resposta é constitucional,
beleza, não tem mais o que se discutir. O prazo para o nome permanecer na lista é 2 anos. Se você também disse isso, beleza. Citar os elementos do 149. Você fala isso daqui, pá. Quando eu falei nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, uma propriedade muito distante para a qual o trabalhador foi levado, não seria o caso de Maurício porque ele nasceu ali, mas para a qual o trabalhador foi levado e dela não consegue sair facilmente, eu entendo que é um cerceamento dessa liberdade unicamente porque o camarada não pode caminhar facilmente para sair dali. Na mesma situação, eu me deparei na Amazônia, uma comunidade ribeirinha era o polo de coleta da castanha, e para entrar na floresta eram também diversos quilômetros de caminhada. Essa comunidade ficava a 4 horas de barco rio descendo, ou seja, a favor da correnteza, e umas 6 horas de barco rio subindo, ou seja, a pessoa também estaria isolada. Se você falou Código Penal, se falou artigo 149, beleza, você também ganhou um ponto. Se você falou na portaria e materialmente falou aqui nessas partes do parágrafo primeiro, beleza, você também ganhou a pontuação. Mas eu preferiria, como já disse, citar o Código Penal, e quem falou a portaria é bem possível que conheça o texto legal do Código. Definir o que é blue washing é a prática corporativa na qual a empresa se denomina azul, ou seja, socialmente responsável, mas, na verdade, desrespeita os direitos humanos sociais de forma grave e constante, ou desagrega ainda mais uma comunidade marginalizada. Muitos falaram da ONU, pelo Blue, e faz sentido ir nessa linha. A primeira empresa que me vem à cabeça quando eu vejo o texto motivador e vejo isso é Zara. E eu me deparei em São Paulo com bolivianos e peruanos e paraguaios trabalhando na costura, não para a Zara, mas para outras empresas, também com mais ou menos essa mesma pegada. E todas essas empresas faziam blue washing. Todas essas empresas elas iam para o mercado para dizer que eram empresas cumpridoras da legislação, que tinham programas de inserção, de aprendizes, programas de reabilitação. As empresas do café, muitas delas têm selos que denotam que elas são empresas que preservam o meio ambiente, que elas têm práticas daquela linha do fair trade, que é traduzindo como se fosse um negócio justo, e a mesma coisa de blue washing, né? Então, assim, quem vai no mercado dizer que respeita o meio ambiente, que respeita os direitos trabalhistas, mas compra gado de pasto que foi vítima de pasto que foi objeto de desmatamento, está fazendo blue washing nessa primeira conduta de dizer que respeita o meio ambiente. Pastos cujo manejo do gado se dá com trabalho degradante, e não é raro encontrar trabalho degradante na pecuária. Se esse gado vai ser comprado por uma grande empresa frigorífica e essa grande empresa não faz o devido acompanhamento da sua cadeia, no que foi chamado, no caso Zara, de cegueira deliberada, essa empresa também faz blue washing, agora numa vertente mais voltada para o meio rural. E cite soluções que envolvam a criação da lei de políticas públicas e incentivo à participação popular. Essa daqui era fácil, ainda que você não conseguisse citar definir corretamente o que fosse blue washing, tá? É importante vocês levarem essa lição para a prova de vocês, porque tudo o que a gente vê aqui na discursiva também dialoga com a objetiva. Vamos agora para o espelho. Esse é um pouco mais longo, e aí eu não vou ler tudo, sob pena de tomar muito tempo de vocês. Espelho. Aí aqui a gente tem o histórico,
Esse histórico é importante? É. Mas a sua prova não é, na minha opinião, um local para você fazer isso. Tá? 30 linhas é pouco tempo. E se a prova for com quesitos, 5, você tem aí a oportunidade de fazer uma introdução muito breve e a sua conclusão já é o que se chama de a proposta de intervenção, que é justamente a criação das políticas públicas para combater o que se delineou ao longo de todo o texto. Aí a gente vem aqui para o conceito contemporâneo de trabalho escravo. Vamos discorrendo sobre isso daqui. O 149 é essencial nessa discussão, não tem como fugir disso. A desnecessidade da restrição de liberdade para configurar o trabalho escravo, essa foi uma bandeira que o governo Temer, eu acredito, na época do governo Temer, né, tentou se levar, mas a maior parte dos trabalhadores é encontrada na situação de degradância. A situação de Maurício, por exemplo, de fazer necessidade no mato, tomar banho no mato, comer comida ou estragada, ou sem a manipulação correta, beber água sem estar filtrada, dormir num cômodo inadequado. O empregador, muitas vezes, ele pergunta, eu sou obrigado a fazer isso? Ora, se ele fornece o alojamento, sim, ele é obrigado. Se ele não fornece o alojamento, não, ele não é obrigado. Então, a noção de área de vivência, no caso da degradância, é o que vai mais determinar ou não, no caso concreto, a caracterização do trabalho análogo ao escravo. Então, se o trabalhador está alojado nas fazendas, e naturalmente é a imensa maior parte dessa população que vai estar alojada na fazenda, porque a fazenda não tem, eventualmente, como a pessoa sair de lá, e aí, obviamente, a gente está falando de uma realidade na qual a qualidade mínima daquilo ali tem que ser garantida. Então, quando vai pensar em degradância, pense em área de vivência, pense em banheiro, pense em água, pense em dormida, pense minimamente nessa estrutura. É natural que degradância pode obter outros contornos, mas, em princípio, eu iria pela linha da área de vivência. Conceito do Código Penal, conceito da portaria. Como eu disse, a portaria, não acho que faz sentido falar a portaria e não Código Penal. Primeiro falaria o Código. E você poderia até falar da portaria. Detalhe que, quando a banca não lhe fornece o código, não lhe fornece a lei, não lhe permite levar, você pode dizer Código Penal, você pode dizer em portaria do Ministério do Trabalho. Você não precisa dizer portaria 671, Código Penal, artigo 149. Então, quem falou Código Penal e quem pontuou aqueles pontos levou o conceito máximo nesse item. Aqui tem uma esquematização bem interessante para você levar para a sua prova. A definição de lista suja, bem detalhada, uma verdadeira aula sobre isso. Blue washing e, por fim, o caso Brasil Verde. Algumas questões correlatas que poderiam ter sido abordadas ou servido de inspiração. Aqui, então, com 10 páginas, encerra-se o espelho. Aí a gente vai para o que eu chamei questão nota 10. Tá? Questão nota 10, não vou revelar o nome da pessoa. Aqui é o espelho. Vamos lá. O cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga de escravo não fere a Constituição, pois trata-se de procedimento administrativo de interesse público, assegurada ampla defesa ao empregador, e seu objetivo não é ser uma punição, mas sim atender ao princípio da publicidade. Na minha opinião, que eu já não sou professor de português, mas na minha opinião, caberia um parágrafo aqui, tá? Este cadastro visa a publicização das políticas de combate ao trabalho escravo e tem o nome do empregador. E o nome do empregador permanecerá na lista por 2 anos. Em caso de reincidência, o empregador permanecerá por mais 2 anos. Repare, são 5 itens. Um para cada parágrafo, na minha opinião, estaria bom. Para a caracterização do trabalho análogo ao escravo, são considerados alguns indicadores como trabalho forçado, jornada exaustiva,
condições degradantes, retenção do trabalhador, correção de locomoção em razão de dívida contraída do empregador, retenção de documentos e objetos pessoais, vigilância ostensiva, tráfico de pessoas com a finalidade de submetê-las, né, sei lá. Detalhe, a nota máxima que eu falei aqui é a nota máxima em conteúdo, tá? Em português são outros 500. Com a finalidade de submeter ao trabalho escravo. Repare, falou no primeiro parágrafo sobre o item 1, falou no item 2, falou no item 3. Blue Washing é um discurso da empresa de responsabilidade social que não condiz com a prática empresarial, desrespeitando direitos sociais e trabalhistas. As empresas devem assegurar a não violação dos direitos fundamentais do trabalhador, devem eliminar a discriminação, combater a prática de extorsão e propina, adotar políticas de investigação aprofundadas de sua cadeia produtiva. Também acho que aqui caberia um outro parágrafo para fechar, que são as políticas públicas que o aluno vai trazer, as propostas de intervenção que o aluno vai trazer. O combate ao trabalho na obra de escravo, o respeito aos direitos humanos fundamentais e a dignidade da pessoa humana devem ser, portanto, prioridades absolutas e responsabilidade das empresas, dos governos, da sociedade e da comunidade internacional. Todos esses atores devem assegurar a dignidade dos trabalhadores. Foi nota máxima, repare que ela não citou, ela ou ele, eu não sei mais quem foi, uma proposta concreta de intervenção, né? Mas o texto ficou tão bom que eu li a primeira vez, dei nota 5, e aí agora percebi que ela não falou assim no último parágrafo, falou ali eliminar a discriminação, políticas de investigação, beleza, são políticas que podem combater o blue washing, mas na minha opinião pessoal, e eu como concurseiro, eu tento a cada momento atacar um tema que for, a cada momento, deixa eu definir melhor, a cada parágrafo eu tento abordar um tópico que foi trazido e ter certeza que naquele tópico eu disse de forma direta, concreta, imediata, para não ter dúvida. Você pode ter um aluno, um estagiário, um estudante de qualquer coisa corrigindo a sua prova. Você pode ter um corretor de português que seja, por exemplo, um graduando em língua, em português. E aí o cara não vai conhecer direito. Então, palavras difíceis é uma coisa a se evitar. Por exemplo, teve uma pessoa que usou odierno, use moderno, use contemporâneo, porque às vezes o cara não vai entender a escrita, e isso dificulta. Essa pessoa foi na ordem que o Barema trouxe. Isso facilita a compreensão e facilita a atribuição de nota, porque justamente a pessoa já vem numa ordem do que foi esperado ou proposto como correção. Algumas pessoas usaram caneta azul e isso é causa de perda de pontos. Algumas pessoas... Perda de pontos não, isso é causa de zerar a prova, que tem que usar caneta preta. Pessoas escreveram o nome, tem total possibilidade disso ser caracterizado como identificação da prova. Aliás, não faz nem sentido não ser caracterizado como isso. Tem gente que assina peça jurídica em OAB, tem gente que assina peça jurídica em provas de defensoria, de procuradoria, aí perde a prova, né? Lógico, né? Se eu chego lá, faço, sei lá, uma inicial, faço um recurso e lá embaixo eu boto Daniel Cavalcante Magalhães. Eu identifiquei ou não identifiquei a prova, né, meu amigo? Então, assim, não faça isso. Não é por aí. Se não souber, vá tangenciando aquilo dali, mas não fale coisas que não foram cobradas. A gente tem pedido de uma posição do STF, um prazo da lista suja, a definição de trabalho escravo, o conceito de blue washing e intervenções em termos de política pública. Não perca seu tempo falando de coisas que não estão dizendo respeito a isso. Teve gente falando sobre tudo no mundo. Eu acho que, em alguns casos, pode caracterizar fuga ao tema. Organização. É muito importante você fazer um texto que ele seja fluido, linear e que a compreensão do examinador seja facilitada por esse caminho, tá? Então, tenha sempre essa noção. Parágrafos curtos, com ordem direta, provavelmente respondendo o que se pede, na ordem do que se pede, tudo isso facilita
a sua correção. Pontuação, teve muito erro bobo de pontuação. Aí já estou entrando em português, né? Mas teve muito erro de pontuação que me fez ter que reler para entender o conteúdo. E aí eu fiquei pensando, né? Essa pessoa pode perder no conteúdo e pode perder no português, né? Porque se o cara não entendeu o que você disse, ele tirou o seu conteúdo e tirou a sua pontuação de português, porque, obviamente, você não pontuou de forma correta. Então, para uma primeira correção, eu fiquei muito satisfeito. Eu acho que, de forma geral, todos estão num patamar muito bom. Para aqueles que têm um pouco mais de melhora a ser feita, eu acho que isso é plenamente aceitável. A gente está na primeira de diversas rodadas. Cabe a cada um buscar praticar essa escrita mais ou menos vezes na semana, a depender da necessidade. Lá no Telegram, espero que todos estejam lá. Eu tenho colocado alguns conteúdos e dentre eles eu coloquei um vídeo de redação de um professor que ensina a fazer uma redação nesses termos que eu estou dizendo para vocês aqui. E eu acho que o caminho é esse. É praticar na primeira escrita. Muita gente deve ter tido dificuldade para engrenar, para entalhar as ideias, para se sentir seguro, mas isso é algo também que com a prática tende a melhorar. Aguardo vocês na segunda rodada. Fique com Deus e até a próxima.